Nós não podemos esquecer que essa ideia de que existem padrões de percepção que antecedem a nossa experiência real. Ou seja, quando nós vemos algo, não é o objeto na sua forma pura e total que se apresenta a nós. Ele se apresenta de acordo com a nossa disposição, com a nossa capacidade de perceber. Isso aí é óbvio, nem precisa dizer, né? Do mesmo modo que se você olha algo por um binóculo ou por um microscópio, o que você vê não depende só da forma do objeto, mas depende da lente. Nós também temos as nossas lentes, né? O grande erro do Kant foi achar que com isso nós estamos virtualmente afastados das coisas em si. Nós só percebemos o seu aspecto fenomênico. Fenômeno vem do verbo grego phainestein, quer dizer aparecer. Nós só vemos aquilo que aparece, ou que parece. E com base nisso, ele invertia todo o conceito da ciência. A ciência deixa de ser uma descrição objetiva do universo e passa a ser apenas uma descrição correta de acordo com a forma da percepção humana. Ele não é subjetivista de maneira alguma, ele acredita que essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, então elas têm um certo valor de universalidade, mas elas não nos indicam o que as coisas são em si mesmas. Então, se você tirar esta presunção, essa pretensão explicativa geral que o Kant tem, a ideia vamos dizer, das formas que antecedem a experiência é muito boa e rendeu muita coisa, sobretudo no século XX. Se você pegar um exemplo, por exemplo, toda a psicologia da Gestalt é baseada nisso. Né? Existem todos os estudos do Rudolf Arnheim sobre percepção visual. Né? Quer dizer que se várias pessoas veem um quadro, né? O que elas estão vendo não é só o quadro, é o que do quadro corresponde aos padrões de percepção delas. O resto elas não percebem. Isso é o óbvio do óbvio, né? Porém, o Kant esqueceu de examinar o seguinte: para que um objeto se adapte às nossas formas de percepção, ele tem que emitir elementos que sejam correspondentes a essas formas. Ou seja, não é assim, aqui está o objeto puro no seu estado, que é incognoscível, e aqui está a nossa percepção que capta as coisas de acordo com o nosso cérebro. Não é assim. Nós temos uma forma de percepção, a forma está aqui, mas o objeto também tem uma forma de emissão. Isso quer dizer que existem dois a priori. A priori é aquilo que antecede a experiência. Existe o a priori subjetivo, que é o a priori humano, e existe o a priori objetivo, que é o do objeto. Ou seja, qualquer objeto tem em si a potencialidade de se mostrar de 1 bilhão de maneiras diferentes, conforme a estrutura perceptiva dos observadores. O exemplo que eu dou, por exemplo, se uma ovelha vê um lobo, ela sabe que não é coisa boa, ela sai correndo. Não é isso? Mas se uma formiga vê um lobo, não significa nada para ela. Né? Isso quer dizer que é subjetivo? Fala, não, o lobo é essas duas coisas. Ele é uma coisa para a ovelha e é outra coisa para a formiga. Ou seja, ele tem em si a capacidade de emitir esses dois tipos de informação. Então, a tese do Kant, de que ele fez a revolução copernicana, quer dizer, ele inverteu a ordem da ciência. A ciência, em vez de ser um retrato objetivo do universo, é apenas um retrato coletivo, retrato da comunidade humana. Portanto, o conceito fundamental do Kant, se você pensar bem, é o conceito de comunidade humana. A comunidade humana é o centro do conhecimento, ela é a autora do conhecimento, e ela é o padrão que determina o conhecimento. Não. O universo é muito maior do que a comunidade humana e ele também tem as suas formas e ele nos impõe essas mesmas formas. Não é isso? Se você pensar bem, eu comecei a pensar nisso quando eu era pequenininho, né? Que eu ficava muito tempo doente, na cama, delirando, e quando melhorava um pouco, eu tentava levantar da cama e eu vi que eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Então eu tinha que me reorientar no espaço, na noção de para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Tive que reaprender isso várias vezes. Ora, quando eu fazia isso,
era eu que estava adaptando o mundo objetivo às minhas condições, ao contrário, eu que estava me adaptando a elas. Eu que estava me adaptando a um quadro externo. Porque não só eu estava dentro desse quadro das 6 direções, mas tudo que existia estava dentro do quadro. Ou seja, cada objeto era um outro centro no qual partia 6 direções. E o conjunto desses pontos é que nós chamamos de universo. Conjunto inesgotável desses pontos. Ou seja, tudo está dentro das 6 direções do espaço. Dito outro modo, tudo está no espaço. Então, isso para mim já me deu, quando era criança, tinha 6, 7 anos, a convicção que mais tarde eu teria ao ler o Kant. Quando o Kant diz que o espaço é uma forma a priori da nossa percepção, que o quadro não é um dado, o espaço não é um dado externo, mas uma forma da nossa percepção, isso está 100% invertido. Eu não posso enquadrar as coisas no espaço porque eu estou enquadrado no espaço. Eu não posso sair fora do espaço para enquadrar as coisas no espaço, só se eu fosse um ente supraespacial, né? E eu enquadro as coisas dentro do espaço, isso seria absolutamente impossível. E daí eu perguntei, mas escuta, por que tendo examinado tão profundamente a estrutura da percepção humana, o Kant nunca se lembrou de examinar a estrutura da emissão, ou seja, as informações que os objetos passam uns para os outros e para nós. Se você pegar qualquer objeto, qualquer um, por mais insignificante que seja, ele tem em si a capacidade de aparecer de determinadas maneiras para determinados sujeitos e de outras maneiras para outros sujeitos. Por exemplo, dependendo do tamanho do observador. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, um sapo, vamos dizer, para um urso, é um bicho pequenininho. Mas, para um mosquito, ele é um monstro enorme. Eles estão errados? Tudo isso é subjetivo? Falam, não, o sapo é realmente as duas coisas. Ele emite, né, a informação do seu tamanho para o urso de um jeito e para o mosquito de outro. Ele, pensa bem, imagina o contrário. Algum sapo teria a capacidade de ser visto por um urso como os mosquitos veem sapos? Não. E teria a capacidade de fazer o contrário também não. Então isso quer dizer, não é a forma da nossa percepção que delimita a forma do mundo, é o diálogo entre a forma da nossa percepção e a forma da emissão que vem dos objetos. Com isso aí, a tal revolução copernicana do Kant vai para o brejo. E o que sobra? Sobra a ideia de estudar as formas a priori da percepção, sem a pretensão de fazer dela o fundamento da nova ciência. Por exemplo, existe um historiador chamado Wilhelm Baxendale. Ele estuda assim, a ótica em relação à pintura. Você acha possível que a estrutura do olho humano não tenha nada a ver com a pintura? Claro que tem. Né? Essa estrutura antecede tanto a experiência do observador de pintura quanto antecede a própria pintura. Né? Então, algo ela vai revelar sobre a pintura, sem sombra de dúvida. Mas isso quer dizer que no quadro não tem nada, que tudo vem do nosso olho? Quer dizer, eu olho para o quadro do Velázquez, sou eu que estou projetando aquela forma lá. Isso é inteiramente absurdo. Né? E você diz, nós todos estamos projetando juntos. Fala, também é absurdo. Né? Ou seja, pessoas que nasceram séculos depois do Velázquez estão projetando, né, o quadro do Velázquez e, por uma coincidência, todos os projetos igualzinho. É coisa infantil. Pensando nesse aspecto, a filosofia do Kant me parece uma coisa pueril mesmo, sem brincadeira. Quando você sabe que o Kant nunca saiu da cidadezinha onde ele nasceu, eu vejo que ele era um homem cuja experiência pessoal era reduzidíssima e que vivia só de pensamento. E assim, vivendo só de pensamento, no mundo do pensamento, é possível você inverter, né, as relações de sujeito e objeto e transformar toda a ciência numa mera projeção, né, do aparato de percepção humana. Então, isto para mim é um ponto absolutamente fundamental. E com isso a gente restabelece a ideia do realismo. O que é o realismo? É aquilo no qual o conhecimento reflete a estrutura dos objetos percebidos, e não só
a nossa forma subjetiva. Quer dizer, a forma da nossa subjetividade não determina o que nós estamos vendo. Ela colabora. Claro que colabora. Por exemplo, outra experiência que para mim me dizia muito, eu tenho miopia no olho direito e hipermetropia no esquerdo. Quer dizer que eu via de um jeito aqui e do outro jeito ali. Né? E eu tinha uma coleção de tartarugas. O pessoal achava que tartaruga era bom para bronquite, eu não sei porquê. Então eu tinha 8 tartarugas, né? Cuja chefe se chamava Biju. Né? E eu botava a Biju e as discípulas dela para tomar banho no tanque. Né? E evidentemente olhando com a esquerda eu via de um jeito, olhando com o direito eu via de outro. Porém tinha uma coisa que permanecia idêntica, o quê? A direção para onde elas iam. Quando era para a direita, era para a direita. Quando era para a esquerda, era para a direita. Isto, a diferença de olho não alterava. Eu falei, existe uma estrutura objetiva do espaço no qual nós nos inserimos, eu estou dentro disso, as tartarugas estão dentro disso, o tanque está dentro disso e não tem escapatória. Porque isso não depende da estrutura da nossa percepção. Ao contrário, o espaço é um dos elementos determinantes, não só da forma dos objetos, mas da forma da minha percepção também. Então, o espaço não pode ser uma forma da minha subjetividade. O espaço, de fato, antecede a experiência, mas ele não pode ser uma forma da minha mente. A minha mente também está dentro disso, como o meu corpo também está. Então, a presunção kantiana de ter feito uma revolução copernicana é absolutamente ridícula.